Olá, irmãos, prazer estar falando aos irmãos, direto do estúdio de mídia e rádio web da Segunda Igreja Batista do Araturi, para nesse momento nós compartilharmos a mensagem da palavra do nosso Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que juntamente comigo baixássemos as nossas cabeças e orássemos ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti seja a honra e a glória e o louvor. Te agradeço, ó Deus, por mais esse momento, pelo que Tu tens feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, e peço em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito neste momento nos conduza na mensagem da Tua palavra e possa, ó Deus, falar aos nossos corações para edificação daqueles que nos ouvem. Pois nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos nesse momento trazendo a mensagem da palavra do nosso Deus. Uma reflexão, irmãos, sobre o que somos. Os irmãos já refletiram sobre essa questão do que verdadeiramente somos como igreja, o que Deus fez para nós, os privilégios que Ele nos concedeu a nós como igreja. E eu, neste momento, convido os irmãos, os que estiverem com suas Bíblias, que abram na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. O que diz a palavra do nosso Deus? Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo adquirido de Deus, para anunciardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Irmãos, é exatamente isso que Deus fez conosco. Por isso que nós trazemos em primeiro lugar o privilégio que nós temos de sermos igreja. Conforme a palavra do Senhor, no capítulo 1 também de 1 Pedro, versículo 2, a parte A do versículo, ele diz o seguinte: eleito segundo a presciência de Deus Pai, para a santificação do Espírito, para a obediência. Foi para isso que Deus nos fez igreja. Somos sim privilegiados, porque se nós, amados irmãos e irmãs, fazermos uma retrospectiva, uma análise daquilo que nós éramos e daquilo que nós somos hoje, a transformação que Deus fez na nossa vida, se lembrarmos da forma como nós vivíamos antes, mortos nos nossos delitos e pecados, servindo ao Deus desse século, e hoje nós nos deparamos com pessoas totalmente renovadas, regeneradas, nascidas de novo, com um novo pensamento, com a nova forma de viver. Agora nós somos geração eleita, escolhidos pelo próprio Deus. Nos fez também agora um povo santo. Somos agora sacerdotes reais. Aqueles que podem ter acesso direto ao Pai. E temos a responsabilidade de, como povo de Deus, chamado para estas funções, de anunciar a mensagem do nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, eu sempre tenho batido nesta tecla que a igreja do Senhor precisa descobrir a sua própria identidade. O que somos, o que sou,
qual o propósito de Deus para nós diante dessa transformação que Ele fez na nossa vida. Esse chamado, irmãos e irmãs, não foi por acaso. Esse chamado de Deus para este povo específico, essa geração que, conforme a Sagrada Escritura, chama de eleita, Deus nos transformou para que nós fôssemos conforme Ele queria que nós fôssemos. Ele queria que nós fôssemos esse povo santo, esse povo adquirido. Então, é um privilégio muito grande nós termos nos tornado isso agora que somos. Certamente alguns irmãos que estão ouvindo agora essa mensagem podem até fazer uma reflexão daquilo que ele era e daquilo que ele é. Uma mudança que aos olhos dos homens seria impossível, mas Deus pode todas as coisas. E nos deu esses privilégios, amados irmãos, não porque nós éramos bonzinhos, não porque nós éramos merecedores, mas sim pela sua misericórdia. Eu costumo dizer que Deus, muitas vezes, não diz por que faz, Ele apenas diz como faz. E essa transformação que houve na nossa vida, durante esse tempo de regeneração, às vezes nos falta compreensão para entendermos o tamanho desse milagre. Nós não sabemos como isso aconteceu. E Jesus explica-nos isso naquela palavra que ele disse a Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3, quando falava da não compreensão das coisas do Espírito. Quando Nicodemos o indagou, como seria possível ele nascer de novo? Como seria isso? E Jesus respondeu para ele e disse: olhe, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esta, irmãos, é a única forma que nós temos para tentar explicar aquilo que Deus nos fez quando Ele nos transformou e nos fez agora uma geração eleita, um sacerdócio real, povo seu exclusivo. Não me canso, irmãos, de falar que é um grande privilégio, algo que nós jamais poderíamos imaginar que um dia isso pudesse acontecer conosco. Lembro-me, amados, da forma de vida que eu tinha, moralmente muito bem equipado. Recebia até alguns elogios pela minha maneira de me comportar como homem, como pessoa. Mas mesmo naquele sistema humano de bom comportamento moral, eu ainda não servia ao nosso Deus. Eu ainda servia o príncipe deste mundo, o qual cegou o conhecimento dos incrédulos para que não resplandeça neles a luz do Evangelho. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus nos reconciliou e hoje nós podemos afirmar que somos esse povo santo, essa geração eleita. Temos esse sacerdócio real. Mas isso, irmãos, também nos traz uma grande responsabilidade sobre os privilégios que Deus nos deu, conforme escrito
no texto lido. A parte B do versículo diz que Deus nos escolheu para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o chamado de Deus para nós, igreja, é para anunciarmos o Evangelho, para anunciarmos o poder de Deus, aquilo que Deus foi, é e será capaz de fazer na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano que venha a receber a Jesus, a receber o Evangelho da salvação e a partir de então passar a proclamar as virtudes, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas, amados irmãos, essa responsabilidade sobre esses privilégios, ela recai de uma forma intensa sobre nós, porque nós temos que saber como andamos, como nos comportamos, quais os sinais que nós vamos transmitir àqueles que estão ao nosso redor diante dos privilégios e da responsabilidade que nós recebemos do próprio Deus. Nós não devemos mais andar como nós andávamos antes. Esse povo santo tem que andar como os santos. Tem que andar conforme a vontade de Deus, conforme a mensagem do Evangelho. Deus sempre trouxe à memória do seu povo, olha, sede santo porque eu sou santo. Devemos ter cuidado nos nossos tratos, nas nossas responsabilidades, nos nossos compromissos, sermos honestos em tudo que nós formos fazer, darmos um bom testemunho, para que as pessoas que estiverem ao nosso redor possam reconhecer que em nós há algo diferente, que nós somos diferente dos outros povos, das outras pessoas, porque nós somos os santos de Deus. E cada um de nós, naquilo que falamos, naquilo que pensamos, naquilo que pregamos, devemos sempre trazer essa mensagem do Evangelho, da palavra do nosso Deus. Assim o apóstolo Paulo instruiu a Tito, seu companheiro, em Tito 2, nos versículos 7 e 8, quando ele instruiu Tito, olha, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, sinceridade, verdade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal do que dizer de vós. Irmãos e irmãs, quando nós tivermos consciência daquilo que verdadeiramente somos, nós passaremos a andar e a viver como verdadeiros cristãos, como um verdadeiro povo santo, aquele que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus e torna-se uma pessoa confiável, amável, que perdoa, que serve. E nós precisamos sempre estarmos atentos para que nós possamos mostrar nossa verdadeira identidade de cristão. Porque quando nós nos identificamos como cristãos, nós dizemos que seguimos a Cristo. E se nós quisermos seguir a Cristo, nós precisamos andar como ele andou. Precisamos viver como ele viveu. Pensar como ele pensou. Amar como ele amou. Essas palavras que me vieram agora foi de um cantor gospel no início dos anos 70, quando ele trouxe
numa canção essa mensagem em forma de música. Então nós precisamos, irmãos, reconhecer verdadeiramente a nossa identidade como cristãos. Temos os privilégios, mas também temos a responsabilidade. O que nos cabe a nós é viver verdadeiramente isso que Deus nos propôs quando Ele fez toda essa transformação na nossa vida. Se nós formos refletir verdadeiramente e ver, trazer à memória essas maravilhas de Deus e saber, irmãos, que depois que esta vinda findar, nós estaremos na glória juntamente com o nosso Pai, com o nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois o objetivo dessa transformação, dessa nova identidade que recebemos, é para que quando findar todas as coisas e quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, nós como igreja, como povo santo, como uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido e exclusivo, para nós entrarmos no céu e vivermos toda a eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com os seus anjos e os seus santos. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Então, que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe e nos sustente com a destra da sua mão e nos faça perseverar na fé até o fim, como verdadeiros eleitos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.